Seguinte, o Bruno Rodrigues foi lá e brocou. Outrora, vocês viram os números dele na plataforma SofaScore depois do jogo? Vai lá, faz uma visitinha, vocês vão entender por que eu defendo tanto, mesmo no período em que ele tomou tanta porrada naquele esquema de bom, renova, vai embora, renova, vai embora. Ele joga muito e ele foi realmente o pé salvador e o Cruzeiro venceu, veja. O Fortaleza começou pressionando, o torcedor jogou junto, mas na oportunidade de ouro que teve, Caleb perdeu. E quando a bola entrou, minutos mais tarde, a bandeirinha subiu. Gol de Machuca impedido. Hoy fue una partida muy equilibrada, donde se define por un lance muy polémico, que no voy a pronunciar por eso. Ochimi teve funcionamento, teve volumen de jogo, teve opção de gol. No segundo tempo, o Cruzeiro entrou mais organizado, com mais volume de jogo, e esse tal volume trouxe o gol. 1-0 com Bruno Rodrigues, mas impedimento assinalado também. E desta vez o telão do Castelão transmitiu a análise do árbitro de vídeo até a validação do gol. Quem achou que esta noite de sábado seria diferente, se enganou. Mais uma vez o Fortaleza não conquistou um resultado positivo. A vitória, por um lado, tirou o Cruzeiro da zona de rebaixamento. Já para o Tricolor de Aço, a situação segue ainda mais preocupante, uma vez que o Z4 está cada vez mais próximo. Acho que va a ser un jogo muito disputado, onde no acho que o Botafogo va a entregar o bola ao Fortaleza. Se dará o partida equilibrada, mas ahí será un momento de a ver quién gana más duelos y a ver cuál es la propuesta de cada chimi para ficar con el resultado que cada uno procura. Aí aquela respirada funda, daqui a pouco vamos falar do jogo e eu já vou começar daqui a pouco com o Rodrigo Fuscaldi, que é o nosso convidado mais que especial aqui, fazer uma pergunta para ele sobre Juan Pablo Vojvoda. Mas é daqui a pouco, porque agora, gente, me dá a marca da KTO aqui. Pessoal, vem aí o jogo mais importante do ano. Você já imaginou disputar um jogo ao lado, é mais importante do que Cruzeiro e Vasco, ao lado de grandes nomes da internet, do rádio e da TV, é a promoção Convocados KTO Edição Minas. Você vai acessar kto.com, vai fazer o cadastro e o primeiro depósito, seja do valor que você bem entender, utilizando o cupom Jogo KTO. Vai depositar 10, lembrando que você ganha 20%, limitando a R$100 o primeiro depósito. Botou 50, ganha 10, botou 100, ganha 20. Depois vai brincar com seus 20 lá. Entretanto, quando você fizer o cadastro, usando o cupom JOGOKTO, você pode ser um dos 10 convocados e pode participar do jogo no dia 8 de dezembro lá no Mineirão. O jogo terá transmissão na internet, com narração, reportagem, comentários, vários craques do rádio esportivo, todos eles estarão presentes lá. Você imaginou marcar um gol no Gigante da Pampulha, jogar naquele relvado, coisa linda? Então acesse kto.com, use o cupom JOGOKTO, lembrando que a promoção é exclusiva para maiores de 18 anos e em qualquer circunstância para participar do jogo ou para brincar na KTO, sempre para maiores de 18 anos e sempre brinque com responsabilidade. KTO para vocês, para mim, KTO é ótima! E aqui está Rodrigo Fuscaldi. Quando apareceu a figura de Juan Pablo Vojvoda, você proferiu algumas palavras aqui que tocaram fundo lá no cerne da minha pleura. Eu gostaria que você repetisse as palavras aqui, Rodrigo Fuscaldi. Como é que tá, Everton? Tudo bem? Um abraço para todo mundo, para o Tim, para os Thiagos, para todo mundo que está assistindo a gente. É a oportunidade, né? Se algum clube no Brasil tá a fim de buscar o Vojvoda, o momento é agora. Porque ele já, nesse momento, recebe críticas do torcedor, vaias do torcedor que vem das arquibancadas, a galera não ficou satisfeita com a derrota na Sul-Americana, não ficou satisfeita com a campanha pós-derrota, que está inclusive mais próximo do rebaixamento do que de uma vaga na Libertadores e já perigando até nem participar de uma Sul-Americana. Então, o Fortaleza está numa crise, então o momento é agora. O Atlético nessa indefinição
se conta com o Filipão. Não acho que vai acabar ficando com o Filipão, mas o Cruzeiro não tem treinador ali para o próximo ano. Quem sabe é uma grande possibilidade já tentar uma investida no Vojvoda, que é um grande treinador. Fecha aqui, ô Guto! Ô Guto! Fecha aqui que eu preciso dar um recado. Ô Ronaldo, presta atenção. Vou falar com você porque passou a turma aí, tá difícil sair coisa boa. Liga pro homem, Ronaldo. Liga pro homem. Liga pro homem. Troca uma ideia, liga pro homem. Mas já fecha agora. Não precisa anunciar agora. Deixa embaixo do balaio. Dá de presente de Natal pra torcida do Cruzeiro, pode ser? Você gostou da ideia, Ronaldo? Você não quer falar com a gente, mas a gente fala com você, porque a gente persiste nos casos aqui. A gente fala com você. Então, por favor, dê esse presente para a torcida do Cruzeiro. Thiago Valu, essa grande bandeira. Boa tarde, Valuzeiro. Boa tarde para você, para os amigos, telespectadores. Essa aí foi para respirar fundo, hein? Qual? A vitória. Mas assim, muita calma, né? Não resolve aí, nada. Thiago! Não resolve nada. Pessimismo demais. Não, pode passar a palavra, então, a hora que puder falar, eu vou falar. Não, desculpa. Tá mais aqui quem falou. E outra coisa, o Cruzeiro tem que resolver a vida, né? Não é momento. O Cruzeiro tem que resolver a vida, a permanência ou não na Série A. Não é momento de olhar para mim, para jogador agora, para técnico, enfim. É a minha opinião. Planejamento. E uma vitória, planejamento, mas você precisa de saber onde você estará em 2024, para aí sim seguir adiante. Para falar a respeito da vitória mais do que importante, o primeiro tempo do Cruzeiro, para mim, medonho. O Cruzeiro só não saiu perdendo no primeiro tempo, porque Rafael Cabral, depois de Bruno Rodrigues, para mim é a figura individual mais expressiva do jogo. No segundo tempo, o Cruzeiro melhora, principalmente a partir das mexidas, principalmente a partir da entrada do Matheus Pereira. Acho que o Arthur Gomes também acabou entrando bem e o Cruzeiro consegue o gol numa jogada, para mim, pelo menos a segunda jogada, porque antes o Matheus Pereira já havia dado um bom passe para o Bruno Rodrigues, ele fica sozinho contra a marcação e aí não consegue levar adiante. Então, foi uma jogada bem construída pelo Cruzeiro, por dois jogadores tecnicamente muito bons que o Cruzeiro tem, e a conclusão é do jogador principal do Cruzeiro na temporada de 2023. Ele pode não ser craque, ele pode ser criticado às vezes por prender a bola demais, mas a verdade é que se não fossem os 7 gols de Bruno Rodrigues no Campeonato Brasileiro, a situação do Cruzeiro seria muito pior. Então eu entendo que ele é o jogador que tem que ser preservado ao máximo para que nos momentos que o Cruzeiro tem a bola, ele tenha fôlego. Vitória importante, o Cruzeiro vence, sai do Z4 e agora na quarta-feira vai ter um jogo diante do Vasco da Gama que pode dar mais um passo. Cruzeirense, não se iluda, o Cruzeiro não está livre ainda dos perigos de um rebaixamento, mas deu um passo importante com essa vitória diante do Fortaleza. Atenção, o Bruno Rodrigues está no hall dos jogadores mais subestimados dos últimos anos no Cruzeiro. Subestimado, porque não tem rótulo, porque não tem grife, é subestimado. Eu já ouvi de cruzeirense consciente que não joga nada, e ele joga muita bola. Jogou na Série A, jogou na Série B, num time com muitos problemas, ele continua sendo a principal válvula de escape. O Bruno Rodrigues é subestimado, e foi subestimado inclusive pela direção do clube. Quando falou em renovação, a possibilidade de sair e tal, o clube preferiu afastar do que simplesmente ouvir o melhor atacante do Cruzeiro desde o ano passado. Subestimado, porque não tem grife, vocês não dão valor. E você também é subestimado, porque você é o monopólio da informação. Ninguém é melhor que você na informação no Brasil. Depois de tanto elogio, fica até difícil discordar de você. Pois é, mas é uma estratégia. Você é muito esperto, você é muito bom nisso. É. Mas eu não acho que ele seja subestimado, cara. Eu acho que ele tem o tamanho que ele tem, de fato. E pelo menos a diretoria... E qual é o tamanho que ele tem, Thiago? Ele é um jogador razoável que tem que é razoável, Thiago? Acima do que, pra mim, é os padrões do Bruno Rodrigues. É um cara de 26 anos que tá aparecendo agora e vai bem no Cruzeiro. Então, quando eu digo tudo isso, é pela forma como a diretoria tratou a questão da renovação. A diretoria não pode chegar lá e encher o Bruno Rodrigues de dinheiro. Por mais que ele seja o melhor... valorizar. Ele já foi valorizado. Ele teve uma valorização, ele recebeu quase o dobro do salário que ele tinha no início da temporada. Quando o Cruzeiro comprou os 30% dele, mas o Cruzeiro, dobro de 15 é 30 o Cruzeiro quase dobrou o salário dele. Então, assim, ele foi valorizado. As coisas não podem ser tratadas dessa forma. O Bruno Rodrigues é um jogador importante, de fato. É o mais mas importante. Eu não acho que ele seja subestimado. Ele é tratado com o tamanho que ele tem. E, cara, tá de bom tamanho pro Bruno Rodrigues. Tá de ótimo tamanho para ele.
Ele tem que aprender a lidar com essa situação. Tá, não. Ele tá achando que ele é quem? Que ele é o craque do time, o gênio, o jogador da bola? Os números ele vai das receber o atuações valor. provam que você tá errado. E assim, é complicado, porque depois de uma vitória em que ele foi importante mais uma vez, a gente tem que falar sobre esse assunto, mas eu não acho que ele seja subestimado no Cruzeiro. E acho que o senhor está superestimando o Bruno Rodrigues. Não. Eu tenho atuações e números que provam e que dão sustentação ao meu posicionamento aqui. Só que se ele fosse um gringão, ou se ele tivesse vindo para o Cruzeiro, trazido por muito dinheiro, como o Wesley foi do Palmeiras, aí todo mundo respeitaria mais. Entretanto, não fazem porque ele não tem grife. Antes de passar para o Elton, que tá ali olhando para baixo, meio, não sei, o pescoço está ficando vermelho. Deixa depois do Elton, porque é um levantamento que eu fiz a respeito da importância de Bruno Rodrigues. Então, por favor, Elton, câmera da verdade. Eu não quero ter razão em nada na minha vida, irmão. Nada. Mas eu gostaria que você falasse da importância do Bruno Rodrigues. Eu posso falar primeiro do jogo? Você fala o que você quiser. Porque eu fiquei realmente muito preocupado com a equipe do Cruzeiro nos primeiros 60, 65 minutos da partida. Eu vi no Cruzeiro o mesmo Cruzeiro ruim que eu vi no jogo contra o Curitiba. Um momento assim, o momento do Cruzeiro é de conseguir vitórias. E isso é fato. Que ela venha da maneira que vier. Então, ponto. Já estou falando sobre isso. Agora, me preocupa a baixa qualidade de desempenho da maioria dos jogadores do Cruzeiro. Isso é o que me preocupa. Que eu penso na equipe do Vasco que vem pela frente, nos próximos jogos que o Cruzeiro terá. Por isso que eu concordo plenamente com o Valu. Quando o Valu fala, torcedor do Cruzeiro, tenha calma, ainda não é momento... Oi? Torcedores, calma. Ainda não é momento de comemorar a saída do rebaixamento. O Cruzeiro demonstra, jogo após jogo, uma deficiência técnica absurda. E sobre o Bruno Rodrigues, eu acho que, mais uma vez, antes de saber o que o Valu vai falar, eu vou concordar com ele. Porque nesse time que o Cruzeiro tem, ter o Bruno Rodrigues é fundamental. Fundamental. A entrega dele vai além do que qualquer um conseguiu entregar na temporada. E os números deles estão aí para comprovar. O Valu vai passar isso para todo mundo, mas, cara, o Bruno Rodrigues hoje é fundamental e tem que ser valorizado, que o Cruzeiro precisa e muito desse jogador. Você pegar os últimos jogos do Cruzeiro, o momento que o Cruzeiro fez algo contra o adversário, teve nome e sobrenome, Bruno Rodrigues. Então, muito obrigado, Elton. Você meteu uma letra agora no meio do peito do Thiago Fernandes. Por gentileza, Valuzão, só antes de você falar do Bruno Rodrigues aí, eu recebi uma mensagem aqui, eu não gosto de oba-oba não, tá? É só uma mensagem. Não gosto de oba-oba não, sou uma pessoa extremamente equilibrada. Mas o Juliano Penzucci mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: HG, brasileiro de 2003 tinha o Criciúma. Quem ganhou o brasileiro de 2003? Cruzeiro. Obrigado. 2013, o brasileiro de 2013 tinha o Criciúma. Quem ganhou de 2013? Cruzeiro. Obrigado. 2014, o brasileiro também tinha o Criciúma. Quem ganhou de 2014? Cruzeiro. Ele pergunta: é proibido sonhar com 2024, Valu? Responda daqui a pouco. Fala do Bruno Rodrigues primeiro. Ele está aí no teorema aí de Ronivon, né? Para ele significa. Para trazer alguns números aqui do Bruno Rodrigues, importante dizer que ele ficou fora em 5 jogos, 2 por opção do Pepa. É importante a gente lembrar que o Pepa deixou o Bruno Rodrigues no banco contra o Palmeiras e contra o Grêmio. Contra o Grêmio, inclusive, o Pepa acaba caindo nesse jogo. E o Zé Ricardo também, na sua estreia, ele deixou o Bruno Rodrigues fora contra Santos, Fluminense e América. Então, por opção. Aqui alguns jogos em que o Bruno Rodrigues participou. Contra o Grêmio, ele faz o gol da vitória no primeiro turno. Contra o Red Bull Bragantino, além de fazer o gol, ele provoca a expulsão do Aderlan. Vitória do Cruzeiro. Contra o Flamengo do Maracanã, ele dá o passe pro Marlon, é assistência. Contra o Bahia, ele faz o gol de empate. O jogo termina 2-2, mas quando o Cruzeiro estava perdendo por 1-0, ele faz o gol de empate. Contra o Santos, na Vila Belmiro, estreia do Zé Ricardo. Ele entra no segundo tempo e faz o 2-0. E ainda tem um empate contra o Corinthians, 1-1, que ele dá o passe para o gol do Papagaio. E um detalhe importante, o Cruzeiro não venceu em jogos que o Bruno Rodrigues ou não foi titular, ou não participou da partida. O Cruzeiro só venceu em jogos em que ele foi titular
ou participou. E aqui eu trouxe alguns jogos com participação direta do Bruno Rodrigues. Realmente não é craque, não é espetacular, mas é o jogador que custou barato, veio durante a Série B e é sim a única referência no ataque do Cruzeiro a essa altura da temporada. Obrigado, irmão. O que me faltou para sustentar um pouco mais, para Posso bater nesse só tentar sujeito aí do concluir seu isso, lado, Ever? foi isso aí que você acabou de fazer e não foi combinado. Você trouxe porque é coisa de alma, de coração. Rapidinho, só para tentar concluir essa questão do Bruno Rodrigues. Ele irrita às vezes porque o Bruno Rodrigues tem um problema ali de... Um problema, né? Não sei se isso é problema ou solução, mas uma autoestima elevadíssima. Então, a maioria dos toques dele é de calcanhar, é de letra, tentando fazer uma jogada que às vezes ela não sai. Então, Bruno Rodrigues irrita às vezes o torcedor do Cruzeiro, mas é impossível pensar no time do Cruzeiro atual sem o Bruno Rodrigues no ataque. Não tem ninguém melhor do que ele, então ele tem que continuar. Agora, longe de ser esse craque absurdo que um ou outro tenta. Não é o caso seu, viu, Valu? Não, E nem sim. meu, né? Ou você acha que eu também? Eu acho que o Você Everton me foi um citou? pouco O assim. seu, Tá Meu irmão, longe de ser eu um falei craque do jogador Bruno tem que ser mais subestimado. Eu não falei que é valorizado. craque, eu Mas falei que é ele não é subestimado. subestimado, esse é o ponto. Subestimado. Se não é ele, Esse é o o Cruzeiro, ele não se é subestimado. Presta atenção no que eu vou falar. Mas eu acho que se ninguém não é o discordou Bruno que não, Rodrigues, Gabriel. o Cruzeiro já estaria rebaixado. Se não é o Bruno Rodrigues, os números do Valu É só provam. subtrair os gols aí que eu Se falei. não é o Bruno Rodrigues, o Cruzeiro já Mas só pra estaria entender, rebaixado. Ia sair o Bruno Rodrigues e entrar o quê? Um tijolo? Não. Pera aí, entrar alguém vai Não, jogar lá. ninguém melhor ia entrar. Ninguém melhor ia entrar. Ninguém melhor ia entrar. O Bruno Rodrigues não é subestimado. Não, ele é o Todo melhor, mundo Thiago, dá do pra ele time. o tamanho que ele tem. Cara, ele é muito importante nesse time do Cruzeiro. Ponto. É isso. E é isso. E não tem assim, Ei, e tio, pela situação tio, atual do Cruzeiro. ele não é inclusive. muito importante, Porque ele é se fosse o Cruzeiro que fundamental. disputasse Ele é título, fundamental. melhor. Se fosse Ele o é Cruzeiro fundamental. que disputasse título, ele não teria essa importância. Ele é fundamental. Não teria. Não, aí não. Peraí. Aí nós Quem estamos tem o falando de coisa tamanho, diferente. quem tem o tamanho é o Gilberto e o Wesley. Aí nós Muito estamos jogadores grandes. extremamente Ajudaram pra caramba. Nós estamos falando de coisa o diferente. Cruzeiro de agora. E é, de fato. O que eu estou dizendo... Mais do que isso, é exagero. E aí é Não. você tentando O que eu estou dizendo superestimar o não é jogador. com base no achismo. Agora, dizer que se o time tivesse outro padrão, ele não poderia ser útil, aí é no achismo. Não, o que eu estou dizendo não é no achismo. A carreira dele fala por si. Não estou falando de carreira, estou analisando... falando da carreira dele. Não. Se eu for olhar a carreira, Mas eu vou a olhar, carreira por que você olha exemplo... pra Se eu, contratar um cara, peraí, fala se eu for dele. olhar a carreira, eu vou desconsiderar o Bruno Henrique do Flamengo. Por quê? Porque ele Por quê? começou como profissional já muito tarde. Então ele E não ele teve- foi pra onde? Porque eu estou E dizendo ele ganhou de quem? Jogando pra caramba no Só estádio que é do o time. seguinte, Thiago, dá pra o que eu comparar. estou dizendo é o momento, ele é subestimado hoje no Cruzeiro, sim. Ele não é importante, não. HG. Ele é fundamental. Sem o Bruno Rodrigues, o Cruzeiro já estaria no bico da Mas maritaca. todo mundo concorda com isso. O que eu estou dizendo é, ele é importante, ele é fundamental para esse Cruzeiro, mas não é um jogador subestimado. Eu vou falar mais uma coisa só, HG. Para fechar. Pro próximo ano, a primeira coisa que o Cruzeiro tem que fazer, o primeiro atacante que o Cruzeiro tem que contratar é o Bruno Rodrigues, tá? Pra mim. Especialmente se conseguir